Neste episódio, a Boring Company está construindo uma fábrica subterrânea. O Tesla Semi revela seu segredo e finalmente o Smart Summon faz jus ao nome. A Boring Company anunciou 3 novidades em Nashville e Las Vegas na semana passada, todas ligadas à ideia de que a Prufrock não é uma perfuradora de túneis comum. A primeira novidade veio em um vídeo simples chamado A Longa Jornada da Rocha em Nashville. A postagem mostrava a rocha escavada seguindo por esteiras no túnel Music City Loop. Na superfície via-se apenas uma grande esteira levando o calcário quebrado para fora. Mas essa esteira, na verdade, é uma das partes mais críticas de como a Prufrock opera. Aqui está o problema que ela resolve. Quando uma máquina de perfuração de túneis escava através da rocha, a cabeça cortante giratória na frente tritura continuamente o material em pedaços menores. Esse entulho precisa ser removido constantemente. Se não for, a máquina desacelera, para ou fica presa atrás do próprio resíduo de escavação. Projetos tradicionais de perfuração de túneis são frequentemente interrompidos para remoção de material, instalação de revestimento ou movimentação de equipamentos. A Prufrock foi feita para seguir cavando apesar de tudo. Enquanto a cabeça de corte atravessa o calcário do Tennessee, a rocha escavada é carregada em uma esteira móvel, que se estende atrás da máquina conforme o túnel avança. Quando a primeira fase do anel Music City terminar, a esteira terá cerca de 10 milhas de extensão entre o centro de Nashville e o aeroporto. A esteira é só parte do que faz o Prufrock ser diferente. A maioria das tuneladoras opera em ritmo de para e anda. A máquina escava cerca de 1,5 metros, para e aguarda a instalação de um anel de concreto pré-moldado para revestir o túnel. Em seguida, avança alguns metros e repete o processo. A Prufrock foi criada para instalar o revestimento do túnel enquanto escava, eliminando essas paradas. Ela se comporta mais como uma fábrica subterrânea automatizada do que como uma broca gigante. E uma das características mais incomuns dessa fábrica é algo que a Boring Company chama de Z-Pit, ou zero pessoas no túnel. Em vez de manter grandes equipes no subsolo perto de maquinário pesado, boa parte da operação da Prufrock é monitorada e controlada remotamente a partir da superfície. Combinado com o fato de que a Prufrock funciona com eletricidade em vez de diesel, todo o ambiente subterrâneo permanece mais limpo, silencioso e significativamente mais seguro. A segunda atualização foi discreta, mas reveladora. A empresa de perfuração divulgou uma foto da Prufrock após ela recuar da parede de rocha em Nashville para que os operadores pudessem inspecionar a cabeça de corte e a parede do túnel. Esse pequeno movimento é significativo, pois a maioria das tuneladoras não consegue fazê-lo. As tuneladoras tradicionais avançam com cilindros hidráulicos que se apoiam nas paredes do túnel já construídas atrás da máquina. Os sistemas são grandes, ajustados e feitos para seguir uma direção única. Algumas máquinas são tão difíceis de recuperar após um projeto que as equipes preferem desmontá-las no subsolo a trazê-las de volta. Prufrock pode recuar de forma deliberada e limpa, sem rotinas complicadas. Essa capacidade é importante porque a cabeça de corte sofre muito na escavação, triturando rochas abrasivas e exigindo inspeção e troca frequente de componentes desgastados. Ser capaz de recuar brevemente da face da rocha torna essas paradas de manutenção mais rápidas e simples, o que significa menos tempo de inatividade e mais escavação. A terceira atualização deixou essa mesma filosofia bem clara, agora nas ruas de Las Vegas. A The Boring Company divulgou fotos da Prufrock 2 sendo levada pela cidade em uma grande plataforma de transporte pesado apelidada de Monstro. Uma seção da máquina sozinha pesava cerca de 465 mil libras. O Monstro adicionou mais 140 mil em cima disso. Mas o peso não era a questão. Para entender o que ocorreu depois, é preciso saber como a Prufrock inicia e finaliza um túnel. O processo é chamado de porpoising, em referência ao animal marinho que lembra um meio termo entre golfinho e baleia, conhecido por alternar saltos fora d'água e mergulhos. Ao chegar a um novo local, a Prufrock se inclina na plataforma e se lança direto no solo. Quando o túnel termina, ela faz o inverso, emerge do solo e se posiciona na carreta à espera. De acordo com a The Boring Company, a Prufrock 2 fará exatamente isso, relançando-se diretamente do monstro para começar a escavar seu 5º túnel em Las Vegas. Se você não percebeu, essa é uma forma diferente de lidar com a máquina de escavar túneis. Antes as TBMs eram enormes, feitas sob medida para projetos específicos. A Prufrock agora funciona como um equipamento industrial reutilizável. A The Boring Company até usa o mesmo design de túnel em todos os projetos, então a empresa não precisa reinventar a roda a cada novo trabalho. As 3 atualizações dessa semana são relatórios de progresso para a meta da The Boring Company com a Prufrock.
A empresa quer cavar mais de 1 milha por semana, tornando a Proof Rock 6 vezes mais rápida que a anterior. Para contextualizar, isso ainda é 4 vezes mais lento que um caracol de jardim, mas na escavação de túneis já é modo turbo. Falando em empresas que estão repensando como as coisas são construídas do zero, a Tesla trouxe algumas novidades sobre o Semi nesta semana. Dan Priestley, líder do programa Tesla Semi, revelou detalhes interessantes sobre a abordagem da Tesla ao Semi, deixando algo rapidamente evidente. A Tesla nunca considerou o Semi um caminhão comum apenas com bateria. A maioria dos caminhões pesados ainda segue regras de projeto moldadas, décadas atrás, pelos motores a diesel. Posição do motor, sistemas de resfriamento, estrutura do chassi, aerodinâmica e até a cabine sobre o chassi. Tudo isso foi originalmente projetado em torno das necessidades e limitações de um enorme trem de força a diesel. A Tesla jogou tudo isso fora e começou do zero. Um dos maiores exemplos disso é a aerodinâmica. Segundo Priestley, cerca de metade da energia necessária para mover um caminhão pesado na estrada é gasta apenas para vencer a resistência do ar. Toda melhora no fluxo de ar gera uma reação em cadeia no veículo. Caminhões mais aerodinâmicos usam menos bateria para a mesma distância. Menos bateria reduz o peso, o que diminui o estresse na estrutura e aumenta a eficiência do caminhão. Essa ideia impactou quase todas as decisões do design do caminhão. Em vez de tratar a bateria como um componente separado inserido em um chassi tradicional de caminhão, a Tesla integrou a estrutura da bateria, as longarinas do chassi e o trem de força em uma única plataforma unificada, semelhante ao conceito de como os carros de passeio modernos usam uma estrutura monobloco. A Tesla também fixou a cabine diretamente ao chassi. Caminhões tradicionais oferecem mais flexibilidade na fixação da cabine devido à vibração constante dos motores a diesel. O Semi não tem esse problema, então sua estrutura pode ser mais simples, mais rígida e mais eficiente. E cada uma dessas decisões, disse Priestley, foi avaliada com base em uma única pergunta: isso torna o caminhão mais barato e melhor de operar? Isso é importante porque o Semi atende 3 clientes simultaneamente. O motorista, que passa horas atrás do volante, o proprietário da frota, responsável pelo tempo de atividade, manutenção e custos operacionais, e o embarcador, cujo carregamento precisa chegar no horário. A Tesla teve que satisfazer os 3 ao mesmo tempo. Essa filosofia operacional também surge em um dos recursos menos comentados do caminhão, que talvez seja o mais prático do veículo. Imagine um reboque refrigerado parado em um estacionamento durante a noite. Lá dentro, milhares de libras de alimentos perecíveis precisam permanecer frios. Para manter a carga na temperatura ideal, a maioria dos reboques refrigerados carrega sua própria unidade separada de refrigeração a diesel, montada na frente do reboque. Essas unidades consomem combustível continuamente, às vezes mais de 1 galão de diesel por hora. São barulhentas e exigem manutenção própria, além da do caminhão. É basicamente um segundo motor que existe para um único propósito: manter as coisas frias. A solução da Tesla é chamada de EPTO, que significa tomada de força elétrica. O caminhão alimenta o reboque com seu pacote de baterias por uma conexão elétrica integrada, fornecendo até 25 kW continuamente, dispensando unidade de refrigeração a diesel separada. Para entender por que isso é viável, é útil saber quanta bateria o caminhão carrega. A versão de longo alcance do caminhão possui 822 kWh de capacidade útil de bateria, enquanto a versão de alcance padrão carrega 548 kWh. Para contextualizar, um carro elétrico típico carrega algo entre 60 e 100 kWh. O caminhão está carregando aproximadamente 10 vezes isso. Fornecer energia a uma unidade de refrigeração de 25 kW não exige muito para uma bateria desse porte. E como os sistemas de refrigeração ligam e desligam, em vez de funcionar na potência máxima o tempo todo, o caminhão pode realisticamente suportar cargas refrigeradas por longos períodos. Enquanto o caminhão repensa seu papel na estrada, a Tesla avança discretamente no que seus carros podem fazer em estacionamentos. A Tesla lança uma atualização pequena, porém significativa, para um de seus recursos mais antigos de direção autônoma. O Actually Smart Summon, frequentemente abreviado como AS, agora pode se mover a até 13 km por hora como parte da versão 14.3.3 do Full Self-Driving. A Tesla IA confirmou a mudança essa semana, destacando que o recurso está cerca de 33% mais rápido. Isso pode não parecer dramático de início. 8 milhas por hora ainda é quase uma corrida leve, mas a atualização é relevante porque o Summon sempre foi uma das demonstrações mais claras da Tesla de direção autônoma no cotidiano. O recurso tem uma longa história. Lá em meados de 2016, a Tesla lançou a versão original do Summon com o Autopilot 7.1. Na época, a funcionalidade era extremamente simples.
Os donos podiam usar o app da Tesla para mover o carro devagar, à frente ou atrás, de fora do veículo em garagens ou vagas. Mesmo assim, a ideia parecia futurista. O carro se movia sem ninguém dentro. Anos depois, a Tesla ampliou o Smart Summon, permitindo que o carro navegasse por estacionamentos até seu dono, além de apenas avançar ou recuar lentamente. As primeiras versões eram um pouco problemáticas, e as coisas ficaram ainda mais difíceis depois que a Tesla removeu o radar e os sensores ultrassônicos dos veículos mais novos e passou a usar apenas um sistema baseado em visão. Dessa transição nasceu o Actually Smart Summon. Lançado em 2024, o recurso refez o Summon do zero com os sistemas de IA e câmeras usados na direção autônoma da Tesla. Agora, o carro interpreta o ambiente visualmente, como um motorista humano, sem depender de sensores de proximidade. Estacionamentos são mais desafiadores do que aparentam. São caóticos, mal sinalizados e com movimentos imprevisíveis a curta distância. Apesar da baixa velocidade, a complexidade é alta. E isso é parte do motivo pelo qual essa atualização do Summon realmente inteligente é importante. Em velocidades de até 13 km/h, o Summon realmente inteligente agora se torna um recurso legitimamente utilizável.